E aí, família zoeira do Fogão, tudo bom com vocês? Bom, eu espero que sim, comigo está tudo ótimo. Botafogo não joga agora, mas tem algumas informações. Vamos lá ver a matéria, mas antes, dá uma moral ao canal, curta, compartilha, se inscreva aqui, adicione o sininho, que toda vez que tem vídeo importante do nosso Botafogo, eu tô aqui para falar com vocês, tá? Vamos lá ver. Curiosidades divertidas dos jogadores dos 4 grandes do Rio. Primeira pergunta, quem é seu ídolo, hein? Por ter tido contato, já ter conhecido, o Carlos Germano, eu acredito que seja o ídolo que eu me inspiro aqui dentro. Maradona, Garrincha, o Zico. Tenía un grupo de amigos en la infancia que todos nós queríamos ser como Maradona. Tem umas pernas tortas também. É bom. Quem é o mais atrasado do elenco? O mais atrasado é o Yarley. Pô, aí vai queimar os caras. O mais atrasado é o Paulo Henrique. Ele é atrasador mesmo, pô. Luiz Araújo. Eu. Quem é o mais feio do elenco? Caraca, briga séria. É muito feio no penteio. O mais feio do elenco é meu parceiro Hugo. Essa disputa é boa, hein? Tem uns guerreiros aí, cara. Tem uns guerreiros. O mais feio dele são muitos. Mais feio? Pô. Maioria. Tem um pessoalzinho. Deixa eu pensar. Vou falar um parceiro meu, Matheus Cocão, meu parceiro. Pô, com o Elis não é não, deu uma melhoradinha, né? Acho que eu vou botar... Isaac. Adson também é... Adson é uma coisinha também. Deixa eu ver quem mais. Nenhum. Quem é o mais bonito do elenco? Só tem caba feia aqui, mas o mais bonito do elenco é eu. O mais bonito do elenco é o Samuel Xavier. O mais bonito é o Léo Pelé. O único voto. O mais bonito do elenco é o Júnior Santos. Léo Jardim, dá uma moral pra ele, eu sou o segundo. Mais bonito do elenco? Leo es muy bonito, hermoso. Si tendría una fila, quisiera que él sea su marido. Eu, óbvio. Tchau, gente, vocês já sabem. Já o Botafogo não iniciou a data FIFA com folga, não. Curioso, né? O Arthur Jorge fez diferente dos outros clubes e deu treino para os jogadores nessa semana. Aí, a partir de hoje, os jogadores vão ter um período de descanso que vai até sábado. Quer entender a estratégia? Continua. Após esse período de data FIFA, eu tenho certeza que você está se perguntando, pô, mas meu time, cara, eu não sei qual que é a sequência de jogos do meu time assim que voltar da data FIFA. Fica tranquilo, relaxa. Você, botafoguense, especialmente, Botafogo é líder do campeonato, vai ser o primeiro tema aqui. Vamos ver a sequência do Botafogo nessa temporada de 2024, depois do período de data FIFA, né? No dia 18, sexta-feira, no Maracanã, pega o Criciúma. Depois tem a Libertadores contra o Penharol, primeiro jogo no estádio Newton Santos. Dia 26, 3 dias depois, provavelmente com um time mexido, alternativo, viaja para enfrentar o Red Bull Bragantino na Bia Bichedi e tem a volta 4 dias depois contra o Penharol lá no Uruguai. Aí Brasileirão, dia 6 contra o Vasco, o clássico, dia 13, 7 dias depois tem o Cuiabá, esse jogo provavelmente no Newton Santos, tem que ver se não vai ter show. Atlético Mineiro, Vitória, tudo pelo Brasileirão. E aí o jogo importantíssimo contra o Palmeiras, que pode sofrer uma alteração caso o Botafogo avance para a decisão da Libertadores, que está marcado para o dia 30 de novembro. E aí não teria como jogar no dia 1º contra o Palmeiras. Sim. E aí depois contra o Internacional no dia 4 e fecha o Brasileirão contra o São Paulo no estádio do Morumbi. É uma sequência que... Não, no Morumbi não, no Newton Santos. Oh, perdão, desculpa, no Newton Santos. Do jeito que tá a sequência, do jeito que ela tá nesse momento, né? Porque aquele jogo contra o Palmeiras ou ele vai ser antecipado ou adiado. Isso. Se ele for adiado, tá ótimo pro Botafogo. Essa sequência ela é maravilhosa. Primeiro, ele não tem os adversários mais difíceis do Campeonato Brasileiro na próxima sequência. O Criciúma tá brigando lá embaixo, o Red Bull tá muito mal esse ano. O Vasco, querendo ou não, é um time que tá no meio da tabela, tem uma obrigação muito maior em relação à Copa do Brasil. Se classificar, vai focar com certeza em Copa do Brasil. Cuiabá
zona de rebaixamento, o próprio Atlético é meio de tabela, Vitória, por aí vai. Nesse meio tempo, o Botafogo tem Libertadores, que provavelmente vai ser o maior foco da equipe nesse momento. Então tem que se preocupar com o Criciúma, com o Bragantino, com o Vasco, com o Cuiabá, com todo respeito a essas equipes, é menos preocupante do que ele ter que enfrentar o Palmeiras, o Internacional e o São Paulo, talvez, né, que são as últimas rodadas ali, principalmente o Palmeiras, né, pela situação do campeonato. Então, tendo esse jogo contra o Palmeiras, que pode ser até uma final antecipada, lá no final, depois que o Botafogo já tiver decidido essa Libertadores, é muito melhor, ao meu entender, para o Botafogo, do que ter um jogo contra o Palmeiras, que pode ser a final antecipada, no meio de uma Libertadores, que ele teria que dividir uma atenção, que são os dois principais objetivos da equipe na temporada. E a gente também tem que ficar atento, porque se o Botafogo passar aqui pelo Penharol, aí no dia 30 tem esse jogo da Libertadores. Exatamente, mas sendo no dia 30, e aí sim, esse jogo contra o Palmeiras não sendo antecipado, tá ótimo. Tá ótimo. Agora, se esse jogo contra o Palmeiras, até porque o último jogo ali contra o Vitória no dia 24, for antecipado, aí a tabela fica terrível pro Botafogo. Porque aí o Botafogo tem que jogar contra o Palmeiras, que pode ser um jogo que define o Campeonato Brasileiro, no meio de semana, tendo no final de semana a final da Libertadores da América no jogo único. Aí não adianta, né? Aí vai ter que ir com o time alternativo, mas vamos esperar algo que tem sido difícil da CBF, que é bom senso, né? Já que a gente está nessa pegada de previsão, Nandão, dá pra gente fazer uma previsão de quantos pontos o Botafogo ganha no Brasileirão aqui, um por um? A gente vai rapidinho, juntinho, pode ser? Pô, Flavinho, eu tô pensando aqui... pensa. Com relação a esse jogo do Palmeiras. Tá. A final da Libertadores está marcada para o dia 30 de novembro. Há quanto tempo? Desde quando saiu a tabela. Desde que saiu a tabela. Isso. É bem no início do ano. E Palmeiras e Botafogo. O Palmeiras é um time que esteve nas finais nos anos próximos, na Libertadores. Briga sempre na parte de cima do Brasileirão. Mas a rodada ela não para. Não, perfeito. Será que a rodada vai estar inteira? A gente está vendo só Palmeiras e Botafogo. Será? Flamengo podia estar nessa final. O São Paulo podia estar nessa final. Atlético podia estar nessa final. Como é que marca? O Atlético Mineiro, a gente tem que até olhar a tabela do Atlético Mineiro, que se o Atlético for pra final, também pode ser um jogo nessa data. Como é que marca um jogo do Brasileiro por uma data tão próxima? Assim... Entende o que eu tô falando? Assim, porque também... Mas é porque todos os outros jogos também precisam acontecer, então é muito mais fácil você remodelar um dia, um jogo, do que você remodelar toda uma tabela pra encaixar... possivelmente, talvez, quem sabe, um brasileiro na final. Pode até não ter um brasileiro na final. Porque eu tava até assistindo um conteúdo do pessoal do Trivela com o Marcelo Paes, que é o CEO do futebol do Ceará, do Fortaleza, perdão. E ele explica como é que é feito o calendário anual, porque há uma dúvida muito grande, especialmente dos torcedores, né? Primeiro a FIFA divulga o calendário dela, aí depois a Conmebol divulga o calendário dela, depois aí a federação, no caso aqui do Brasil, a CBF divulga o calendário dela, e aí as federações estaduais ali divulgam os seus calendários. Então, já havia uma previsão de que a final da Libertadores aconteceria no dia 30 de novembro. Eu acho que isso aqui foi mais um aspecto, vamos colocar ali, se chegar lá e tiver algum time brasileiro envolvido, a gente faz alguma alteração, alguma mudança na tabela. Acredito que isso vai acontecer, não acho que... Só que assim... Aqui tá previsto para o dia 1º. O campeonato acaba no dia 8. Sim, porque isso é sábado. Eu acredito que isso vai acontecer, mas eu acredito que vai ser antecipado esse jogo e vai prejudicar o Botafogo esse é o ponto. Eu acho que vai antecipar e o Botafogo vai ficar com um jogo atrás do outro. Eu também acho. E infelizmente... É o mais provável. Infelizmente, foi o que muita gente falou. Agora, falou algum treinador, não sei se foi o Mano Menezes, mas os times são reféns das próprias conquistas. Sim. Porque quanto mais você ganha, no ano seguinte você vai ter mais competição para jogar. Então o seu calendário vai ficar ainda mais apertado. E olha que a gente está falando de 60, 70 jogos. Só que a tabela é um sorteio. Tá? Não tem como prever que o jogo que antecede ou que qual vai ser o adversário, né? Vai ser o Palmeiras. E que o Palmeiras e o Botafogo vão estar disputando o campeonato. Não tem como prever isso. A tabela é um sorteio e foi incidiu de ser esse jogo. Perfeito. O Flavinho falou uma palavra importante, bom senso. Sim. E muito desse bom senso a gente percebe que não existe aqui no futebol brasileiro. Mas voltando à sua pergunta, Flavinho, é uma parada bem interessante. Por quê? Botafogo e Criciúma. Botafogo vence. Acho que o Botafogo maceta todos os 4 primeiros jogos. O Botafogo vence todos eles. 2, 3 e 4. Então faz 3 vezes. Tá. Não, tá sem liberta. Só Brasileirão. Só Brasileirão? Só Brasileirão. Não, Criciúma. Então Botafogo ganha Criciúma, ganha Red Bull. 6. Empata com Vasco. 7.
ganha Cuiabá. 10. Aí eu acho que o Atlético perde pro Atlético Mineiro lá. 10. Vence O Vitória, 13. Vence Vitória. Aí eu acho que... Eita, tá na hora de João Lid, tá na hora de escolher, hein? Aí ele empata Palmeiras. Empata. E aí o empate aí já pode ser campeão. 14. Já pode ser campeão brasileiro. Inter. Aí dependendo desse jogo, o Inter lá é difícil, eu acho que perde pro Inter lá. Então 14. E ganha do São Paulo. 17. Então o Botafogo faz 17 pontos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 17 de 24. Pô, tá bom? Muito bom. Muito bom, Thiagão. Acho que dá pra ser melhor. Vamos lá, Criciúma. 3 pontos pro Botafogo. 3, Bragantino. 3 pontos. 6, vai. Eu vou ficar com o empate do Fernandão, achei justo. 7, 3, 10, empate, 11, vitória. 14. Vai vencer o Palmeiras lá. Eita, 17. Vai vencer o Internacional. Rapaz! E vai empatar com o São Paulo, porque é ritmo de festa no Newton Santos, vai entregar a taça. Rapaz, Acho que é por aí. 21 para... 24, 21. Não, para você e 24 para ti. Não, pra mim 17, pra ele 24. Não é isso que você falou? Acho que o Botafogo não perde nesse campeonato. É isso. Ah, tá. Não, porque o João tava falando comigo, eu achei que fosse 21 e 24. 17 pontos para Fernandão e 21 para Thiago em 24 possíveis. Isso. Ou seja, de acordo com a conta dos senhores, Botafogo Glorioso seria campeão brasileiro e a gente torce Será. tem fé de que será campeão Será. brasileiro para calar a boca desses críticos aí que ficam falando, não sei quem, Botafogo, pipi, popopó, mas vai cair, Aham, vai sim, vai. Não, e lembrar, Flavinho, que o Botafogo tem, hoje, 60 pontos, com mais 17. 21, 81, campeão São bonito, 77. hein? Ah, o Palmeiras, o João me diz aqui que em 22 o Palmeiras foi campeão com 81. Então. Mas também não sabe como estavam os adversários. Os concorrentes, né? Ano passado foi campeão com 70 pontos. Olha a diferença. É verdade. Enfim, varia muito. Agora sim, agora chegou aquele quadro que eu... Bom, família zoeira, tá aí, né? Informações do nosso Botafogo. Cara, eu tô muito confiante nessa tabela que a gente tá vendo do Botafogo aí. Eu acho que o Botafogo vai conseguir conquistar bastante pontos. Eu acho que o Botafogo termina o campeonato com 80 pontos pra cima. Eu acho que o Botafogo não vai terminar o Brasileirão com menos de 80 pontos, que dá uma margem muito bonita aí pra ser o campeão brasileiro. Mas pra isso, é aquilo, faltam 9 jogos, 9 finais. Tem que jogar como se fosse realmente cada jogo uma final, principalmente você jogando em casa. O Botafogo tem 5 jogos em casa, o Palmeiras tem 6 jogos em casa e o Fortaleza tem 6 jogos em casa. Ou seja, o Botafogo tem um jogo a menos do que os seus rivais nessa briga pelo título aí jogando em casa. Então, para isso, tem que vencer todos os jogos em casa e tentar vencer o máximo possível fora de casa. Lembrando que o Botafogo é o melhor visitante, com 28 pontos aí conquistado fora de casa. Ou seja, o Botafogo tem 60 pontos, 28 foi fora. É o melhor mandante do campeonato e tem que manter essa margem aí para conseguir se manter. E outra, eu não acho que Botafogo e Palmeiras, nesse jogo de Palmeiras e Botafogo, no caso, não vai ser para mim ali a decisão de quem vai ser o campeão. Eu acho que o Botafogo chega para esse jogo contra o Palmeiras com uma diferença aí de mais de 5 pontos. Eu acho, né, olhando a tabela, depois eu vou fazer uma tabela se vocês quiserem aqui, olhando o jogo de cada um, e eu dando a minha opinião aqui junto com vocês colocam aí nos comentários também. Eu acho que a sequência do Botafogo, os 4 primeiros jogos do Botafogo ali são mais fáceis, né, do que as 4 primeiras partidas do Palmeiras. O Palmeiras tem um clássico contra o Corinthians, tem o Fortaleza, então eu acho que aí o Botafogo pode subir a sua vantagem. Quando chegar para jogar contra o Palmeiras, não vai ter essa diferença de 3 pontos. Vai ter que ter mais, mas nem que for 4 pontos de diferença, aí o Botafogo depende só dele. Porque assim, muita gente fala assim, o Palmeiras só depende de si para ser campeão. O Botafogo só depende de si para ser campeão. Mas o Palmeiras também, né? Vamos pensar aqui pelo lado da matemática, simples, né? O Palmeiras tem mais saldo de gols que o Botafogo. Se chegar no jogo contra o Botafogo, os dois, né, com essa diferença aí de apenas 3 pontos, caso o Palmeiras vença, o Palmeiras vai assumir a liderança e aí sim vai depender só de si para ser campeão. Então por isso que dizem que o Palmeiras só depende de si para ser campeão. Mas para isso ele tinha que combinar com o Botafogo de chegar com essa diferença de 3 pontos até esse jogo. E eu acho que não vai chegar. O Botafogo não vai chegar para esse jogo contra o Palmeiras com uma diferença apenas de 3 pontos. Eu acho que vai chegar com 5 para cima. Eu acho. Se chegar realmente a 3 pontos de diferença, é um jogo realmente uma final, que o Botafogo precisa pelo menos de um empate, não vai poder perder. Quer perder, o Botafogo não vai depender mais de si para ser o campeão. Entendeu? Então por isso que os dois times dependem de si para ser campeão.
Agora, se o Botafogo chegar para esse jogo contra o Palmeiras com 4 pontos de diferença, o Botafogo vai depender só de si e o Palmeiras não depende só de si, porque mesmo que o Palmeiras vença, ele não chega à pontuação do Botafogo, vai ficar 1 ponto atrás, e aí o Botafogo só depende de si. Então, por isso que dizem que o Palmeiras também só depende de si, porque ele tem um jogo com o Botafogo. Hoje, se o jogo fosse amanhã, ele jogasse contra o Botafogo, e se vencesse, ele ultrapassaria o Botafogo no saldo de gols. Não na pontuação, ficaria igual. Então, por isso que dizem que o Palmeiras depende só de si. Mas faltam muitos jogos, então eu acho também que o Botafogo, como eu falei, não vai chegar com essa diferença de apenas 3 pontos. Eu acredito que chega com 5 para cima, porque eu acho que a sequência seguida agora do Palmeiras é um pouco mais difícil que a do Botafogo. Então, o Botafogo tem que aproveitar para conseguir abrir 4, 5 pontos aí do Palmeiras, para quando chegar realmente contra o Palmeiras, não ter só essa diferença de 3 pontos, porque aí vai ser loucura se for só 3 pontos, nervo lá em cima, flor da pele, essas coisas todas. Bom, vou ficando por aqui, o vídeo ficou comprido, né? Deixa a opinião de vocês aí nos comentários, tá? Fiquem todos bem, fiquem com Deus, até a próxima. Fui!